Olá, seja muito bem-vindo. Nem toda descoberta começa com algo visível. Às vezes começa com a forma certa de procurar. É assim que entram em cena os chamados aliens exploradores. Quando a NASA diz que sabe como procurá-los, ao identificar regiões e períodos específicos em que sinais de tecnologia extraterrestre teriam mais chance de surgir, inclusive levantando a possibilidade de também sermos detectados. A luz de sistemas distantes viaja por centenas de anos antes de atingir nossos sensores limitados. Se civilizações buscam contato em ciclos diferentes do nosso, como entenderemos se fomos detectados nesta imensa tapeçaria temporal? Nessa jornada longa, vamos acompanhar como essa busca foi sendo refinada, entender onde a ciência passou a concentrar atenção, atravessar as ideias que guiam a procura por sinais artificiais e perceber como essas tentativas mudam a forma como a humanidade se enxerga no universo. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você nos ajuda imensamente a manter o universo para o sono existindo. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. A busca por respostas no grande vazio nunca foi apenas uma questão de olhar para cima, mas de compreender a própria natureza da espera. Durante décadas, a humanidade se comportou como um náufrago em uma ilha escura, gritando para o horizonte sem saber se alguém, em alguma outra margem distante, possuía os ouvidos necessários para captar o chamado. Essa sensação de isolamento profundo, que muitas vezes chamamos de paradoxo de Fermi, não é apenas um problema matemático, mas uma barreira de percepção que agora começamos a transpor com novas estratégias fundamentadas pela Agência Espacial Norte-Americana. O ponto de partida para essa nova era de investigação não reside na sorte de um sinal aleatório, mas na análise rigorosa de onde e quando a vida inteligente teria as melhores janelas de oportunidade para se manifestar. Quando falamos em aliens exploradores, não estamos mais no campo da ficção científica desenfreada, mas entrando em um território onde a física e a estatística se unem para mapear o invisível. Tudo começa com a compreensão de que o universo não é um palco estático, onde as civilizações simplesmente aparecem e permanecem para sempre. O tempo é o grande escultor do cosmos, e as janelas de tempo são estreitas demais quando comparadas aos bilhões de anos de existência da nossa galáxia. A nova análise que orienta as buscas atuais sugere que, para encontrar sinais de tecnologia extraterrestre, precisamos primeiro entender a demografia das estrelas e a história de sua evolução. Imagine que a Via Láctea é uma metrópole imensa e antiga. Não faz sentido procurar por alguém em um prédio que ainda não foi construído, ou em um que já ruiu há milênios. A estratégia agora é focar em regiões onde a estabilidade estelar permitiu que planetas permanecessem em zonas habitáveis por tempo suficiente para que a inteligência não apenas surgisse, mas decidisse explorar o ambiente ao seu redor. Essa mudança de paradigma nos leva a questionar por que ainda não ouvimos nada. A resposta pode estar na forma como as civilizações exploradoras se comportam. Se uma inteligência externa decide se expandir pela galáxia, ela deixa rastros que chamamos de tecnossinaturas. Essas assinaturas não são apenas ondas de rádio intencionais, mas podem ser o calor residual de megaestruturas ou as alterações químicas na atmosfera de um planeta distante, causadas por processos industriais. A análise da NASA aponta que saber procurar significa identificar o momento exato em que uma civilização atinge esse ápice tecnológico e começa a enviar sondas ou sinais através do vazio. É um trabalho de arqueologia do futuro, onde tentamos captar o brilho de uma lanterna que foi acesa a centenas de anos-luz de distância, esperando que o feixe de luz finalmente alcance os nossos sensores. Para entender essa origem, precisamos mergulhar na ideia de que a Terra pode ser tanto a observadora quanto a observada. A reciprocidade é um dos pilares mais fascinantes deste novo estudo. Ao mesmo tempo em que definimos os melhores lugares para encontrar exploradores, a ciência identifica quais sistemas estelares estão em uma posição privilegiada para nos detectar. Existe uma região específica no espaço que permite que outros seres vejam a Terra transitando em frente ao Sol.
revelando a composição da nossa atmosfera e, possivelmente, a presença de uma civilização tecnológica. Essa perspectiva nos retira do papel de meros espectadores passivos e nos coloca dentro do jogo cósmico, onde a busca por vida é uma via de mão dupla que depende inteiramente de coincidências geométricas e temporais monumentais. O cenário inicial dessa jornada nos mostra que a galáxia é um organismo pulsante. Algumas regiões são densas e caóticas, com supernovas frequentes que eliminariam qualquer chance de sobrevivência a longo prazo, enquanto outras, nas periferias mais calmas, oferecem o refúgio necessário para a vida florescer. A ciência agora nos ensina que a busca por aliens exploradores deve priorizar essas zonas de tranquilidade cósmica, onde as janelas de oportunidade permanecem abertas por milhões de anos. É como se estivéssemos aprendendo a ler o mapa das correntes marítimas antes de lançar o barco ao mar. Não procuramos mais em qualquer lugar. Procuramos onde a lógica da vida e da energia nos diz que o encontro é mais provável, transformando o silêncio angustiante em um campo de estudo repleto de promessas. Ao longo desta reflexão inicial, percebemos que o conceito de exploradores espaciais exige que abandonemos nossas noções antropocêntricas de tempo. Para uma civilização que pode ter milhões de anos de vantagem sobre a nossa, o envio de sinais pode ser um esforço multigeracional que não espera uma resposta imediata. Eles podem estar operando em frequências que ainda não aprendemos a sintonizar, ou em janelas temporais que fechamos antes mesmo de começar a ouvir. A análise atual nos ajuda a ajustar nossos instrumentos para essas escalas imensas, garantindo que, quando a próxima janela se abrir, estejamos prontos para entender o que o universo tem a nos dizer. Essa é a base fundamental de tudo o que vamos explorar: a transição de uma humanidade que apenas sonha com as estrelas para uma humanidade que começa a decifrar a logística técnica de uma galáxia habitada. Cada detalhe desse novo método de busca nos aproxima de uma realidade onde o primeiro contato não será um evento de sorte, mas a conclusão de um raciocínio lógico impecável. Entender a origem dessa estratégia é aceitar que somos parte de um ecossistema maior, onde a curiosidade é a força motriz que nos leva a olhar para os espaços vazios entre as estrelas e imaginar não o impossível, mas o provável. Estamos começando a compreender que o universo não é mudo. Talvez nós é que estivéssemos apenas no lugar errado, na hora errada, ouvindo o silêncio da forma errada. A partir de agora, a jornada se aprofunda nos mecanismos que tornam essa detecção possível, revelando as camadas de complexidade que envolvem a vizinhança estelar e o nosso desejo persistente de não estarmos sozinhos. A cada novo dado coletado, a tese central se fortalece. Civilizações que se tornam exploradoras deixam necessariamente uma marca no tecido do espaço-tempo, seja através da radiação infravermelha de suas colônias ou do padrão rítmico de suas comunicações. O rastro de uma inteligência avançada é persistente. A NASA, ao definir como e onde procurar, está essencialmente escrevendo o primeiro guia de navegação para o contato extraterrestre. É uma ciência de paciência e precisão, onde cada fóton captado por nossos telescópios é uma peça de um quebra-cabeça que levou bilhões de anos para ser montado. E nesta busca, cada passo dado em direção ao outro é também um passo em direção ao entendimento de quem somos nós. Os exploradores de um pequeno ponto azul tentando compreender a imensidão que nos cerca. A natureza desta investigação científica é tão vasta que muitas vezes nos sentimos pequenos diante das distâncias envolvidas. Um sinal emitido de uma estrela vizinha a 20 anos-luz de distância leva 2 décadas para chegar até nós, movendo-se na velocidade máxima permitida pelas leis da física. Se essa civilização cessou de existir antes do sinal chegar, estaríamos ouvindo o eco de uma história já terminada. No entanto, para a ciência, esse eco é mais precioso do que o silêncio, pois prova que a vida não é um acidente único e isolado. É com esse espírito de reverência técnica e humildade profunda que a análise da NASA avança, transformando cada incerteza em uma variável controlada e cada mistério em um desafio matemático a ser vencido. Onde tudo começa é exatamente aqui, no momento em que decidimos que o vazio não é vazio por falta de habitantes, mas por excesso de distância e tempo.
e que temos a capacidade intelectual de encurtar essas pontes invisíveis através do conhecimento. Ao mergulharmos na vivência deste tema, precisamos primeiro desconstruir a ideia de que um sinal extraterrestre seria necessariamente uma mensagem poética ou um chamado solene enviado através do abismo. Muitas vezes, o que a ciência busca sob a nova orientação da agência espacial é a evidência do comum, o rastro deixado por uma civilização que está apenas vivendo sua rotina, consumindo energia e transformando seu ambiente imediato para sustentar sua própria existência. Para compreendermos como essa presença se manifesta no cotidiano do cosmos, vamos imaginar a ideia de um metabolismo tecnológico. Assim como os seres vivos respiram e deixam marcas químicas no ar, uma sociedade avançada exala sinais que chamamos de tecnossinaturas simplesmente por existir e prosperar ao longo de séculos e milênios. Essa rotina cósmica se manifesta de formas que começamos agora a entender com precisão matemática. Quando uma civilização atinge um nível de desenvolvimento onde a energia de seu planeta já não é suficiente, ela passa a buscar a luz de sua estrela de maneira mais direta e intensiva. Vamos imaginar a construção de vastos conjuntos de coletores solares, estruturas tão imensas que, ao passarem entre a estrela e o nosso ponto de observação, provocam uma sutil, porém rítmica, diminuição no brilho estelar. Esse fenômeno não é um evento isolado, mas uma constante na vida daquele sistema. É a rotina de abastecimento de um mundo inteiro que, involuntariamente, envia um sinal para o universo dizendo que ali existe algo que não é fruto apenas dos processos naturais da astrofísica. No dia a dia dessas buscas, os cientistas lidam com a noção de que a poluição de um mundo pode ser a luz de esperança de outro. As alterações químicas nas atmosferas de planetas distantes, causadas por processos industriais ou pela manutenção de climas artificiais, são janelas para a vida cotidiana de seres que jamais encontraremos pessoalmente. Vamos sentir a complexidade de analisar gases que não deveriam estar ali, moléculas que a natureza sozinha não consegue produzir em abundância. Esse rastro químico é o reflexo de uma sociedade que, assim como a nossa, lida com os subprodutos de seu progresso. A busca por aliens exploradores é, portanto, a busca por uma ecologia tecnológica que se estende para além das fronteiras de um único globo terrestre. A vivência deste tema também nos leva a refletir sobre a nossa própria rotina de observação. Existe uma zona específica no espaço que a ciência denomina como zona de trânsito terrestre. Vamos entender que para qualquer civilização situada dentro desta faixa estreita da galáxia, a Terra parece passar regularmente em frente ao Sol. Para eles, nós somos a tecnossinatura. Durante milênios, a nossa rotina biológica foi visível para quem tivesse os instrumentos corretos. Mas nos últimos 100 anos, passamos a emitir sinais de rádio e televisão que viajam na velocidade da luz, criando uma bolha de presença humana que se expande constantemente. Essa percepção de que somos o objeto de estudo de outros exploradores muda a forma como encaramos o nosso lugar no tempo. Não somos apenas os investigadores, somos parte da rotina de varredura de telescópios que podem estar localizados em sistemas que sequer nomeamos ainda. O cotidiano da pesquisa científica em busca desses sinais é um exercício de paciência quase monástica. Milhares de horas são dedicadas a filtrar o ruído do próprio universo para encontrar um padrão que fuja à regra. O cosmos é barulhento, repleto de pulsares rítmicos, explosões de rádio e o eco remanescente do início de tudo. Viver a busca por inteligência extraterrestre é aprender a distinguir o som de uma máquina inteligente no meio de uma tempestade natural constante. Vamos imaginar a dedicação necessária para monitorar milhões de frequências simultaneamente, esperando pelo momento em que a matemática se alinhe e revele uma estrutura que não poderia ter sido criada pelo acaso. É uma rotina de silêncio e expectativa, onde cada dado processado é uma pequena peça de um mosaico infinito. Além disso, a escala da vivência tecnológica pode se manifestar na forma de luz artificial. Assim como conseguimos perceber o brilho das nossas cidades a partir da órbita terrestre, a ciência agora estuda como detectar o lado noturno de exoplanetas que possuam iluminação urbana massiva. Vamos imaginar um mundo onde a noite nunca é totalmente escura,
pois o brilho de uma civilização global reflete no espaço. Detectar esse brilho exige telescópios de uma sensibilidade que desafia a nossa engenharia atual, mas a lógica para essa busca já está consolidada. É a busca pelo rastro da vida urbana em escala planetária, a evidência de que a eletricidade e a iluminação são ferramentas universais de qualquer inteligência que deseje dominar o seu ambiente. Essa rotina de exploração não se limita a planetas rochosos como o nosso. Civilizações exploradoras podem viver em habitats espaciais, em cinturões de asteroides ou em naves que viajam lentamente entre as estrelas. O rastro térmico dessas atividades é outra forma de tecnossinatura cotidiana. O calor é um subproduto inevitável de qualquer trabalho mecânico ou eletrônico. Vamos compreender que mesmo que uma civilização tente se esconder, as leis da termodinâmica a obrigam a liberar calor para o espaço. Esse excesso de radiação infravermelha, vindo de lugares onde não há estrelas ou nebulosas, funciona como uma fogueira acesa na escuridão da noite galáctica. É a marca de quem está ativo, transformando energia para manter a vida pulsando no vazio. A vivência do tema também nos convida a pensar na longevidade das civilizações. Uma cultura que sobrevive por 10.000 ou 1 milhão de anos desenvolve uma relação com o tempo que mal conseguimos conceber. Sua rotina não é medida em dias ou meses, mas em eras geológicas. Para eles, enviar uma sonda para um sistema vizinho pode ser uma tarefa trivial, comparável ao lançamento de um satélite meteorológico para nós. A análise da agência espacial sugere que podemos estar cercados por esses dispositivos silenciosos, restos de explorações passadas ou observadores automáticos que aguardam por um sinal de prontidão tecnológica da nossa parte. Vamos imaginar a quietude desses objetos, orbitando o Sol em rotas invisíveis, testemunhas mudas da nossa evolução. Ao integrarmos todas essas perspectivas, percebemos que a vida e a rotina do cosmos são muito mais densas e interconectadas do que o vazio aparente sugere. A busca por aliens exploradores é a busca por vizinhos que, em algum momento, decidiram que a sua própria rotina doméstica deveria se expandir para além do horizonte. Ao entendermos as janelas de oportunidade e os locais onde essas atividades são mais prováveis, estamos apenas começando a sintonizar a nossa audição para a sinfonia de atividades que ocorre ao nosso redor. Cada tecnossinatura que procuramos é uma prova de que a inteligência, uma vez surgida, tende a imprimir a sua marca no universo, transformando o silêncio em uma narrativa de progresso e persistência que atravessa as distâncias inimagináveis do espaço e do tempo. A paciência exigida por essa jornada nos ensina que o tempo é o nosso maior aliado. Enquanto vivemos nossas vidas finitas, a busca continua como um legado de conhecimento que passamos de geração em geração. Vamos sentir a importância de cada descoberta, por menor que seja, pois ela nos ajuda a refinar o mapa de onde a vida pode estar prosperando agora. Não estamos apenas procurando por outros, estamos aprendendo a ler o livro da vida galáctica, onde cada página escrita por uma civilização tecnológica é uma luz que nos ajuda a navegar na escuridão. O cotidiano da ciência é, em última análise, o cotidiano da esperança de que, em algum lugar entre as centenas de bilhões de estrelas da nossa galáxia, alguém esteja agora mesmo olhando para o céu e fazendo exatamente as mesmas perguntas que nós. Ao adentrarmos no cerne dos mecanismos que regem a busca por inteligência nas profundezas do cosmos, somos confrontados com uma realidade que desafia a nossa percepção imediata do tempo e do espaço. Não se trata apenas de apontar instrumentos para o vazio, mas de compreender a intrincada dança das órbitas e a sincronia necessária para que dois pontos de consciência se encontrem na vastidão. A ciência que a Agência Espacial Norte-Americana agora nos apresenta baseia-se no conceito fundamental de janelas de oportunidade, uma estratégia que reconhece que o universo não é apenas um lugar de distâncias imensas, mas também de tempos desencontrados. Imaginemos que cada sistema estelar possui o seu próprio ritmo, a sua própria cadência de nascimento, desenvolvimento e, possivelmente, emissão de sinais. Para que possamos captar qualquer rastro de uma civilização exploradora, é preciso que a nossa capacidade de escuta esteja perfeitamente alinhada com o momento exato em que eles decidiram se manifestar.
Essa harmonia temporal é o mecanismo menos óbvio e, talvez, o mais crucial de toda a investigação exobiológica moderna. Para compreender como esses mecanismos funcionam, precisamos primeiro refletir sobre a geometria das estrelas. Existe um fenômeno que a física descreve como trânsito, o momento em que um planeta passa entre a sua estrela hospedeira e o observador. Esse alinhamento é a base de uma das estratégias mais profundas de detecção. Quando um mundo distante transita diante de seu Sol, ele revela segredos que de outra forma permaneceriam ocultos por séculos. No entanto, essa janela não permanece aberta para sempre. Ela depende da inclinação precisa do plano orbital daquele sistema em relação ao nosso. Sentir essa precisão é como tentar perceber o momento exato em que duas engrenagens de um relógio monumental se tocam em meio a milhões de outras peças em movimento. A estratégia da agência espacial consiste em calcular quais estrelas possuem planetas que, do nosso ponto de vista, realizam esses trânsitos de maneira regular, criando o que chamamos de zona de trânsito terrestre. Esse é o palco onde a busca se torna mais refinada, pois sabemos que nessas janelas, a luz da estrela atravessa a atmosfera do planeta, carregando consigo as assinaturas químicas de quem quer que more ali. Além da geometria, existe o fator da persistência tecnológica. Vamos imaginar que uma civilização decida enviar um sinal intencional através de um feixe de luz concentrada ou ondas de rádio potentes. Esse sinal não se espalha como a luz de uma lâmpada comum. Ele é focado, direcionado para onde eles acreditam que a vida possa existir. O mecanismo de busca aqui envolve entender a lógica do remetente. Por que eles escolheriam este momento específico para transmitir? A resposta reside na reciprocidade. Eles escolheriam nos enviar um sinal exatamente no momento em que a Terra parece estar em trânsito para eles. Eles sabem que nesse instante, nós somos mais fáceis de detectar e supõem que nós teríamos a mesma percepção. Essa dança de inteligências que tentam prever o comportamento uma da outra cria janelas de comunicação que duram apenas algumas horas ou dias, em ciclos de muitos meses ou anos. Compreender essa estratégia é perceber que a busca por exploradores é um jogo de paciência técnica, onde aguardamos o alinhamento perfeito de dois mundos, que talvez nunca se conheçam pessoalmente. Outro elemento profundo que sustenta essa investigação é o conceito de tecnossinaturas passivas versus ativas. Enquanto uma mensagem de rádio é um ato de vontade, uma assinatura passiva é o resultado inevitável de uma sociedade avançada. Vamos descobrir como a análise de luz infravermelha se tornou uma ferramenta essencial. Qualquer processo que utilize energia em larga escala gera calor. No vácuo do espaço, esse calor precisa ser irradiado. O mecanismo de detecção aqui não busca um som, mas uma temperatura. Procuramos por planetas ou estruturas que estejam um pouco mais quentes do que o esperado para a sua distância da estrela. Essa diferença térmica, embora minúscula, é uma pista monumental. É o calor residual de uma civilização em pleno funcionamento, o rastro de motores, fábricas e cidades que vibram na escuridão. Sentir essa pulsação invisível exige uma tecnologia que consiga separar o calor da estrela do calor emitido pelo próprio mundo. Um desafio de engenharia que nos leva aos limites do que o conhecimento humano pode alcançar. A profundidade desta estratégia também envolve a análise dos ciclos de vida das estrelas. Nem todos os sóis são iguais na sua capacidade de sustentar civilizações que se tornam exploradoras. Estrelas muito grandes queimam o seu combustível rapidamente, vivendo apenas alguns milhões de anos. Tempo insuficiente para que a complexidade da inteligência floresça. Por outro lado, as estrelas menores e mais frias, conhecidas como anãs vermelhas, podem viver por trilhões de anos, mas são frequentemente instáveis, emitindo explosões de radiação que poderiam esterilizar planetas próximos. O mecanismo de seleção foca em estrelas como o nosso Sol, ou ligeiramente menores, que oferecem bilhões de anos de estabilidade. É nessa quietude estelar que as janelas de oportunidade para a vida exploradora permanecem abertas por tempo suficiente para que uma espécie aprenda a navegar entre as constelações. Vamos entender que a busca não é apenas por planetas, mas por histórias estelares que permitiram a continuidade e o progresso.
A investigação também se debruça sobre a detecção de satélites ou sondas artificiais em nosso próprio sistema solar. Este é um mecanismo de busca por proximidade. A ideia de que exploradores podem ter deixado dispositivos de monitoramento estacionados em pontos de estabilidade gravitacional, como os pontos de Lagrange entre a Terra e a Lua. Esses objetos seriam tecnossinaturas locais, remanescentes de missões que ocorreram há milhares de anos. A estratégia aqui é procurar por anomalias de reflexão ou movimentos orbitais que não condizem com asteroides naturais. Vamos imaginar o silêncio de um artefato milenar que aguarda pacientemente até que a nossa própria tecnologia seja capaz de percebê-lo. Esse mecanismo retira a busca das distâncias interestelares e a coloca no nosso quintal cósmico, sugerindo que as respostas que tanto buscamos podem estar muito mais perto do que ousamos imaginar. A análise de tecnossinaturas químicas é outro pilar fundamental. Além do oxigênio e do metano, que são sinais de vida biológica, a ciência procura por compostos sintéticos complexos. Essas moléculas não existem na natureza de forma espontânea. Se as detectarmos na atmosfera de um exoplaneta, teremos a prova de que processos tecnológicos estão em curso. O mecanismo para essa descoberta é a espectroscopia de alta resolução. Vamos sentir como a luz da estrela, ao passar pela borda do planeta, é filtrada por esses gases, criando um código de barras de cores escuras que nossos instrumentos conseguem ler. É uma forma de espionagem estelar, onde deciframos a composição do ar alheio para entender o nível de desenvolvimento de uma cultura distante. Cada nova molécula identificada é um passo a mais na compreensão de como outras inteligências interagem com o seu meio ambiente. Por fim, devemos considerar o mecanismo da frequência de rádio ultra-estreita. A natureza produz sinais de rádio em faixas largas, espalhadas e caóticas. Uma civilização tecnológica, por outro lado, tende a concentrar energia em frequências muito estreitas para maximizar a eficiência da comunicação. A estratégia de busca envolve escanear milhões de canais ao mesmo tempo, procurando por um sinal que seja fino e nítido, como a ponta de uma agulha em um palheiro de ruído branco cósmico. Quando esse sinal é detectado com uma modulação que sugere informação, entramos no reino das evidências irrefutáveis. Vamos compreender que cada uma dessas estratégias, da térmica à química, da geométrica à eletromagnética, forma uma rede de segurança destinada a garantir que nenhum sinal de vida passe despercebido. É uma arquitetura de busca que honra a complexidade do universo e a perseverança da mente humana em sua busca eterna por companhia nas estrelas. O esforço para coordenar esses mecanismos exige uma cooperação global entre observatórios terrestres e telescópios espaciais. Cada peça de informação coletada é compartilhada e analisada por algoritmos que conseguem perceber padrões que escapariam ao olho humano. No entanto, o coração da estratégia continua sendo a intuição científica e a capacidade de imaginar novas formas de presença tecnológica. Ao refinarmos os nossos métodos, não estamos apenas aumentando as chances de detecção, estamos também expandindo a nossa própria definição do que significa ser uma civilização exploradora. Cada mecanismo profundo que exploramos nos revela que a galáxia é um lugar rico em possibilidades, onde o silêncio não é um vazio, mas uma partitura complexa que estamos apenas começando a aprender a ler, nota por nota, através da luz e do tempo. Sentir essa conexão entre a técnica e o mistério é o que nos permite continuar a jornada, cientes de que cada cálculo nos aproxima de um encontro que mudará para sempre a nossa percepção da vida. Ao mergulharmos nos segredos mais profundos do cosmos, somos confrontados com a beleza do inexplicável. O universo não é apenas um vasto depósito de matéria e energia, mas um arquivo silencioso de histórias que ainda não aprendemos a ler por completo. A busca por aliens exploradores nos coloca diante de mistérios que desafiam a lógica e nos convidam a uma postura de humildade intelectual. Um desses segredos mais intrigantes é o que a ciência chama de grande silêncio, a aparente contradição entre a alta probabilidade de existência de vida e a total ausência de sinais claros até o momento. No entanto, quando analisamos os achados raros das últimas décadas, percebemos que o silêncio pode não ser absoluto,
mas sim preenchido por sussurros que nossa tecnologia está apenas começando a decifrar sob a nova ótica da Agência Espacial Norte-Americana. Um dos mistérios mais fascinantes que atravessou o nosso sistema solar recentemente foi a passagem de um objeto interestelar, cuja trajetória e aceleração desafiaram as explicações naturais convencionais. Imagine um viajante solitário, vindo de fora da nossa vizinhança estelar, que não se comportava como um cometa nem como um asteroide comum. Ele não possuía a cauda de gelo característica e sua forma era incomumente alongada, assemelhando-se a uma agulha ou a um disco navegando pelo vácuo. O segredo desse encontro reside na sua aceleração anômala ao se afastar do Sol, um movimento que alguns cientistas sugeriram ser o resultado de uma vela solar ou de algum tipo de propulsão artificial. Embora a resposta definitiva permaneça oculta nas sombras do espaço profundo, esse achado raro serve como um lembrete de que exploradores ou seus vestígios automáticos podem estar cruzando o nosso quintal cósmico enquanto dormimos, movendo-se silenciosamente entre os planetas. Outro mistério que povoa a imaginação científica é o registro de sinais de rádio transientes que surgem e desaparecem sem deixar rastros. O mais famoso deles, captado há décadas, foi um pulso de energia tão intenso e específico que o astrônomo que o identificou escreveu uma exclamação de surpresa na margem do relatório. Aquele sinal nunca mais se repetiu, tornando-se uma das descobertas mais enigmáticas da história da radioastronomia. O segredo por trás desses eventos pode estar nas chamadas janelas de oportunidade que discutimos anteriormente. Se uma civilização exploradora utiliza feixes de energia para se comunicar com suas próprias sondas distantes, a Terra pode ter cruzado o caminho desse feixe por apenas alguns segundos, como um navio que percebe o clarão de um farol distante antes de ele girar novamente para a escuridão. Esses sinais únicos são como ecos de conversas alheias que captamos por puro acaso, revelando que a galáxia pode estar repleta de comunicações que simplesmente não estamos no lugar certo para ouvir de forma contínua. A ciência também se debruça sobre o mistério das estrelas que apresentam variações de brilho que não seguem nenhum padrão natural conhecido. Em certas regiões do céu, observamos sóis cuja luz diminui de forma irregular e profunda, sugerindo a presença de algo imenso orbitando ao seu redor. A possibilidade de estarmos diante de uma mega estrutura tecnológica, construída para captar a energia total da estrela, é um dos mistérios mais audaciosos da astrofísica moderna. Embora explicações mais conservadoras envolvam nuvens de poeira ou fragmentos de cometas, a persistência dessas anomalias mantém viva a curiosidade sobre o que civilizações avançadas seriam capazes de construir. Vamos imaginar a escala monumental dessas obras, estruturas que envolveriam planetas inteiros, funcionando como monumentos de uma engenhosidade que transcende a nossa própria compreensão de engenharia. Além desses eventos de grande escala, existem os segredos escondidos nas minúcias da luz. A análise da Agência Espacial sobre aliens exploradores aponta que saber procurá-los envolve identificar o que chamamos de anomalias estatísticas. Imagine que, ao observar milhares de estrelas, percebemos que uma pequena porcentagem delas emite um tipo de radiação que não condiz com a sua idade ou tipo espectral. Esse excesso de energia pode ser o segredo de uma atividade industrial em larga escala. A descoberta desses pontos fora da curva é um trabalho minucioso, onde o mistério não se revela em uma imagem nítida, mas em um gráfico que se recusa a seguir a norma. É na imperfeição dos dados que a vida inteligente costuma se esconder, aguardando que alguém tenha a paciência de olhar para onde ninguém mais está olhando. Outro mistério profundo reside na longevidade das informações enviadas ao espaço. Existe a teoria de que civilizações avançadas poderiam utilizar o que chamamos de lentes gravitacionais para enviar sinais através da galáxia. Ao usar a gravidade de uma estrela para focar a luz, uma mensagem poderia viajar distâncias imensas com um consumo mínimo de energia. O segredo aqui é que, para captar esse sinal, precisaríamos colocar nossos próprios telescópios em pontos específicos do espaço, longe da Terra. É um jogo de esconde-esconde cósmico, onde a descoberta depende de estarmos em sincronia com as leis da física que outros já aprenderam a dominar.
Vamos sentir a profundidade dessa ideia. A galáxia pode estar repleta de transmissões perfeitamente focadas que estão passando a poucos quilômetros de nós, mas que permanecem invisíveis porque ainda não alcançamos o ponto de observação correto. O conceito do grande filtro também é um mistério que nos faz refletir sobre o destino da inteligência. A ciência se pergunta se a ausência de exploradores em todos os lugares é o resultado de uma barreira que poucas civilizações conseguem atravessar. Será que o segredo do nosso silêncio é que a tecnologia avançada inevitavelmente leva à autodestruição? Ou será que o filtro já ficou para trás em nossa própria evolução biológica? Essa descoberta filosófica nos aproxima do tema de forma íntima, pois ao procurarmos por outros, estamos, na verdade, tentando entender se o nosso próprio futuro é viável. Cada sinal que não encontramos é um mistério sobre a sobrevivência da mente no universo, e cada nova estratégia de busca é uma tentativa de provar que a vida é resiliente o suficiente para alcançar as estrelas. Há também o mistério das sondas adormecidas, conhecidas como sondas de Bracewell. A ideia é que uma civilização exploradora não enviaria sinais de rádio, mas sim dispositivos físicos dotados de inteligência artificial para orbitar estrelas promissoras. Esses dispositivos permaneceriam em estado de hibernação por milhões de anos, aguardando que a vida local atingisse um nível tecnológico suficiente para ser detectada. O segredo do nosso sistema solar pode ser a presença de um desses observadores silenciosos, escondido em um asteroide ou em uma lua distante, apenas observando a nossa evolução sem intervir. A descoberta de um objeto assim mudaria tudo o que sabemos sobre a nossa história, revelando que nunca estivemos verdadeiramente sozinhos, mas sim sob a vigilância discreta de uma inteligência muito mais antiga. Por fim, devemos considerar o mistério da camuflagem cósmica. Se existem civilizações que desejam explorar o universo sem serem detectadas, elas poderiam utilizar técnicas avançadas para ocultar suas tecnossinaturas. Elas poderiam usar lasers para cancelar o efeito de trânsito de seus planetas ou esconder seu calor residual dentro de fenômenos naturais. O segredo da busca, portanto, torna-se uma batalha de inteligências onde a NASA e outros cientistas tentam encontrar as falhas sutis nesse disfarce. Vamos compreender que o universo é um lugar de infinitas camadas, onde o que parece ser apenas o brilho natural de uma nebulosa ou o pulsar de uma estrela pode conter, em sua estrutura mais íntima, o código de uma civilização que escolheu o anonimato. A busca por aliens exploradores é a jornada para desvendar esses segredos, um por um, até que a tapeçaria do cosmos se revele em toda a sua complexidade habitada. Cada uma dessas descobertas raras e desses mistérios persistentes nos ensina que a realidade é muito mais rica do que a nossa percepção diária sugere. Ao fecharmos os olhos e imaginarmos esses segredos, percebemos que a ciência não é feita apenas de certezas, mas da coragem de abraçar o desconhecido. Onde quer que a vida inteligente tenha prosperado, ela deixou sua marca, e o nosso papel é continuar refinando os nossos sentidos e os nossos instrumentos para que, no momento certo, o mistério se transforme em encontro e o silêncio se transforme em uma história compartilhada entre os habitantes das estrelas. Ao expandirmos o nosso olhar para além das fronteiras do sistema solar, percebemos que a busca por inteligência extraterrestre não é uma disciplina isolada, mas um ponto de convergência onde diversas áreas do conhecimento humano se entrelaçam de forma profunda e irreversível. Essa teia de conexões revela que entender o outro é, em última instância, uma maneira de compreender as leis fundamentais que regem a vida e a tecnologia em escala galáctica. Quando a ciência, sob a orientação das recentes análises da Agência Espacial Norte-Americana, investiga a possibilidade de sermos detectados por outras civilizações, ela está abrindo as portas para uma reflexão sobre a nossa própria visibilidade e o impacto que causamos no tecido do espaço-tempo. Esta é a fase da jornada onde o espelho das estrelas se volta para nós, revelando as interdependências entre a astronomia, a biologia, a física e a nossa própria história como espécie tecnológica. A primeira grande conexão que surge nessa investigação é entre a astrofísica e a biologia evolutiva. Para sabermos onde procurar por alienígenas exploradores,
Precisamos entender quais processos químicos e biológicos são universais. A descoberta de que os elementos básicos da vida, como o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, estão espalhados por toda a galáxia, cria uma ponte de entendimento que nos permite projetar a existência de biosferas em mundos distantes. No entanto, o impacto real ocorre quando percebemos que a tecnologia é uma extensão da biologia. Uma civilização que constrói tecnoassinaturas está, essencialmente, acelerando os processos de transformação de energia que começaram com as primeiras células. Essa visão unificada nos ajuda a perceber que a busca por sinais artificiais é a busca por uma biologia que aprendeu a manipular as leis da física para superar as limitações de seu planeta de origem. É uma conexão que retira a vida do pedestal da excepcionalidade terrestre e a coloca como uma força motriz do desenvolvimento cósmico. Nesse contexto de conexões, o conceito da zona de trânsito terrestre atua como um elo fundamental de reciprocidade. Vamos entender que a física que utilizamos para descobrir exoplanetas é a mesma física que permite a outros nos encontrarem. Existe uma faixa específica no céu, alinhada com o plano da órbita da Terra, onde milhares de estrelas estão posicionadas de tal forma que seus habitantes poderiam ver o nosso mundo passando em frente ao Sol. Essa coincidência geométrica cria uma interdependência observacional. Nós olhamos para eles através das mesmas janelas que eles utilizam para nos observar. O impacto dessa descoberta é profundo, pois nos força a abandonar a postura de observadores passivos e escondidos. Passamos a nos enxergar como parte de um mapa de visibilidade galáctica, onde a nossa posição no espaço define quem pode ser o nosso interlocutor. É como se estivéssemos todos participando de uma mesma coreografia estelar, onde o ritmo das órbitas dita as regras do encontro e da detecção. As implicações para a sociologia e a filosofia também são monumentais. A simples possibilidade de que já fomos detectados por uma inteligência externa altera a percepção que temos sobre a nossa soberania e segurança. Se exploradores aliens possuem a tecnologia necessária para analisar a nossa atmosfera a partir de centenas de anos-luz de distância, eles já sabem da nossa existência há muito mais tempo do que nós suspeitamos. Essa conexão entre a ciência e o pensamento humano nos leva a questionar como a sociedade reagiria ao saber que não somos os protagonistas solitários da nossa história, mas talvez apenas um capítulo recente em uma enciclopédia galáctica muito mais antiga. O impacto cultural dessa consciência é transformador, incentivando uma união global que transcende fronteiras geográficas em favor de uma identidade planetária. Afinal, diante das estrelas, as nossas diferenças internas tornam-se invisíveis, e o que resta é o fato de que somos todos habitantes de um mesmo ponto azul, tentando entender a sua vizinhança. Além disso, a busca por tecnoassinaturas impulsiona o desenvolvimento de tecnologias que possuem impactos diretos na nossa vida cotidiana. Os algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos para filtrar ruídos cósmicos e identificar padrões sutis em milhões de frequências de rádio encontram aplicações na medicina, na segurança e nas comunicações terrestres. A interdependência entre a exploração espacial e o progresso técnico na Terra é um ciclo constante de inovação. Ao tentarmos construir instrumentos capazes de detectar o calor de uma cidade em um planeta distante, ou a química de uma fábrica a anos-luz de distância, estamos elevando o patamar da nossa própria engenharia de precisão. O esforço de olhar para fora nos torna mais competentes para olhar para dentro, refinando a nossa capacidade de monitorar o clima, gerenciar recursos e proteger a biosfera que nos sustenta. A conexão com a história também se manifesta de forma poética. Ao analisarmos a luz que chega de sistemas distantes, estamos olhando para o passado. Se detectarmos uma tecnoassinatura vinda de uma estrela a 1000 anos-luz de distância, estamos vendo como aquela civilização era durante a nossa Idade Média. Essa dilatação temporal cria um impacto na nossa compreensão de continuidade. A ciência nos ensina que a busca por vida extraterrestre é, em muitos aspectos, uma arqueologia espacial. Estamos tentando nos conectar com civilizações que podem ter florescido e desaparecido antes mesmo de inventarmos o telescópio. Essa interdependência entre luz e tempo
nos faz perceber que a galáxia é um arquivo vivo de experiências tecnológicas, onde cada sinal captado é um testemunho da persistência da mente contra a entropia do universo. Outro ponto de conexão crucial é a inter-relação entre o clima planetário e a detecção. A ciência agora compreende que as mudanças climáticas que causamos na Terra são, na verdade, uma forma de tecnocinatura. Se nós podemos detectar poluição industrial em outros mundos, outros podem fazer o mesmo conosco. Esse impacto reflexivo serve como um alerta e uma lição sobre a sustentabilidade. A busca por aliens exploradores nos mostra que a longevidade de uma civilização depende da sua capacidade de manter um equilíbrio com o seu planeta. As conexões que fazemos entre a busca espacial e a preservação ambiental são vitais para o nosso futuro. Ao entendermos o que torna um planeta habitável e visível, aprendemos a valorizar as condições raras que permitem a nossa própria existência e a buscar formas de progresso que não destruam a nossa própria assinatura biológica. A interdependência também se estende à ética da comunicação espacial. A discussão sobre se devemos ou não enviar sinais intencionais para o espaço é um campo que une a ciência política, a ética e a segurança internacional. O impacto de uma transmissão mal planejada poderia ser irreversível. Essa conexão nos obriga a pensar como uma espécie unificada, decidindo quais informações sobre a humanidade devem ser compartilhadas com o cosmos. A busca por inteligência extraterrestre nos força a amadurecer como civilização, exigindo um nível de cooperação e responsabilidade que raramente alcançamos em outras áreas. É um exercício de diplomacia galáctica antecipada, onde as regras de engajamento estão sendo escritas antes mesmo de sabermos quem está do outro lado da linha. Por fim, devemos considerar a conexão emocional e espiritual que esse tema desperta. Sentir que fazemos parte de uma estrutura maior, onde a vida e a inteligência são fenômenos integrados às leis da física, traz um senso de pertencimento que acalma a mente e o espírito. O impacto de saber que as janelas de oportunidade para o encontro estão mapeadas e que a ciência está ativamente trabalhando para cruzar essas pontes nos dá uma perspectiva de esperança e curiosidade. As conexões entre o rigor técnico da agência espacial e o fascínio humano pelo mistério criam uma narrativa de descoberta que nos motiva a continuar explorando, a continuar aprendendo e a continuar sonhando com o dia em que o espelho das estrelas deixará de refletir apenas o nosso desejo de companhia para refletir a imagem real de um novo horizonte compartilhado. Cada conexão explorada revela que o universo não é feito de partes isoladas, mas de um fluxo contínuo de causas e efeitos que nos unem a tudo o que existe. Ao entendermos as chances de sermos detectados e as formas como a nossa presença se manifesta no espaço, percebemos que estamos imersos em uma era de profunda integração cósmica. O conhecimento não é apenas uma ferramenta de busca, mas o fio que tece a relação entre a nossa pequena morada e a imensidão das galáxias. Esse entendimento profundo mostra como as descobertas moldam a nossa essência e como o futuro se desenha com clareza diante de nossos olhos. Ao pensarmos no impacto que a busca por exploradores espaciais causa em nossa própria espécie, somos levados a um estado de reflexão profunda sobre o que realmente significa ser humano em um universo que parece, ao mesmo tempo, tão vasto e tão repleto de possibilidades técnicas. A relação entre a humanidade e o cosmos está passando por uma transformação sem precedentes, onde deixamos de ser apenas observadores passivos de luzes distantes para nos tornarmos participantes conscientes de uma rede de busca por inteligência. Essa nova postura, fundamentada nas análises da Agência Espacial Norte-Americana, altera a nossa identidade coletiva de uma forma que vocês talvez achariam difícil de acreditar apenas algumas décadas atrás. Quando olhamos para as janelas de oportunidade e os locais onde outros seres poderiam estar nos detectando, não estamos apenas fazendo ciência de ponta, estamos reescrevendo o lugar que ocupamos na história da vida. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a simples noção de que a Terra está situada em uma zona onde somos visíveis para milhares de outros sistemas solares funciona como um espelho social imenso. Historicamente, a humanidade sempre se viu como o centro de tudo,
uma narrativa que foi sendo gradualmente desconstruída pela astronomia ao longo dos séculos. No entanto, a busca por aliens exploradores traz um componente social novo, a consciência da reciprocidade. Saber que podemos estar sendo observados por civilizações que utilizam tecnologias semelhantes ou superiores à nossa, cria um senso de responsabilidade planetária. Deixamos de ser apenas nações isoladas lutando por território para nos tornarmos uma única civilização terrestre, uma assinatura biológica e tecnológica que viaja pelo vácuo. Esse impacto cultural é a força que pode eventualmente unir a humanidade em torno de um propósito comum de preservação e desenvolvimento ético. Vamos imaginar como seria o dia seguinte à confirmação de uma tecnossinatura vinda de uma estrela vizinha. O impacto social não seria apenas de surpresa, mas de uma reestruturação completa dos nossos sistemas de crença e das nossas prioridades. A história nos ensina que, sempre que duas culturas diferentes se encontram, o impacto é permanente e profundo. No entanto, no caso cósmico, a distância funciona como um filtro de segurança que nos permite processar essa informação com a calma e a profundidade necessárias. A relação com a humanidade deixa de ser baseada no medo do desconhecido para se basear no fascínio pelo que é possível. Perceber que a vida inteligente conseguiu superar os mesmos desafios que enfrentamos hoje, como a gestão de recursos e a estabilidade climática, nos daria uma lição de esperança que nenhuma outra descoberta poderia fornecer. Vocês conseguiriam imaginar a mudança nos currículos escolares e na forma como as crianças entenderiam o mundo se a existência de exploradores fosse um fato comprovado? A nossa ciência, a nossa arte e a nossa filosofia seriam inundadas por novas perguntas sobre a diversidade da mente e as formas alternativas de cultura. O impacto cultural se manifestaria na criação de novas linguagens e formas de comunicação que tentariam traduzir a experiência humana para um interlocutor que não compartilha da nossa biologia. Essa tentativa de tradução nos forçaria a identificar o que é verdadeiramente essencial em nós, eliminando o que é superficial. A busca por outros nos obriga a realizar o exercício mais difícil de todos: definir a nossa própria essência diante do infinito. Na esfera histórica, a busca por exploradores aliens é frequentemente comparada às grandes navegações do século XV e XVI. Assim como os exploradores de outrora cruzavam oceanos desconhecidos em busca de novos mundos, a humanidade agora lança seus sensores pelo oceano cósmico. No entanto, a diferença fundamental é que desta vez não buscamos conquista, mas compreensão. O impacto histórico dessa mudança de mentalidade é monumental. Estamos aprendendo que a exploração não precisa ser um ato de dominação, mas um ato de escuta e aprendizado. Ao estudarmos as táticas da Agência Espacial para identificar onde outros poderiam estar escondidos, estamos, na verdade, aprimorando a nossa própria capacidade de sermos vizinhos melhores no condomínio galáctico. A relação social com este tema também toca na nossa vulnerabilidade. Sentir que somos detectáveis por inteligências que podem estar milhões de anos à nossa frente nos coloca em uma posição de humildade absoluta. Isso deixaria vocês incrédulos. Mas a nossa prepotência como espécie dominante da Terra desaparece no momento em que consideramos a possibilidade de que somos apenas um estudo de caso para observadores externos. Essa percepção tem o poder de suavizar os conflitos humanos, pois as nossas disputas por poder e recursos parecem insignificantes diante da escala das civilizações que constroem mega-estruturas estelares. O impacto social de olhar para cima e sentir que fazemos parte de um ecossistema inteligente maior é um convite à paz e à cooperação técnica. Vamos sentir como a arte e a literatura já vêm preparando o terreno para essa integração há muito tempo. A ficção científica não é apenas entretenimento, mas um laboratório social onde simulamos os impactos de um encontro com exploradores. Quando a ciência agora valida essas possibilidades através de dados concretos sobre tecnossinaturas e janelas temporais, ela está dando corpo a um desejo humano ancestral de conexão. O impacto na nossa psique coletiva é o de um alívio lento e gradual, como se finalmente estivéssemos encontrando a resposta para uma pergunta que nos acompanha desde que o primeiro ser humano olhou para as estrelas
e se sentiu pequeno. A interdependência entre a tecnologia e a sociedade também se revela de forma fascinante. Ao desenvolvermos ferramentas para buscar sinais extraterrestres, estamos criando uma infraestrutura que serve a toda a humanidade. O monitoramento constante do espaço nos torna mais conscientes das ameaças naturais, como asteroides, e das oportunidades científicas. O impacto social dessa vigilância é a criação de uma rede de segurança global, onde o conhecimento é compartilhado livremente entre todas as nações. A busca por aliens exploradores é, em sua essência, um projeto humano universal, um dos poucos temas que conseguem capturar a imaginação de todas as culturas, independentemente de suas diferenças políticas ou religiosas. Ao pensarmos no futuro dessa relação, vamos descobrir que o impacto mais duradouro será a nossa própria evolução ética. Se decidirmos que queremos ser uma espécie exploradora e desejamos ser bem recebidos pela comunidade galáctica, precisaremos primeiro resolver os nossos próprios dilemas terrestres. A busca por inteligência externa funciona como um catalisador para a nossa própria maturidade. Estamos aprendendo que, para sermos ouvidos, precisamos ter algo que valha a pena dizer, e o que temos a dizer como humanidade depende da forma como cuidamos uns dos outros e do planeta que habitamos. O impacto das descobertas da agência espacial não é apenas sobre o que está lá fora, mas sobre o que deve ser transformado aqui dentro. Essa jornada pela relação com a humanidade nos mostra que o cosmos é um grande amplificador das nossas virtudes e dos nossos medos. Ao escolhermos o caminho da curiosidade poética e da investigação científica séria, estamos optando por uma versão da humanidade que valoriza o conhecimento acima da ignorância. Vamos compreender que a busca por exploradores é a busca pela nossa própria transcendência, o momento em que deixamos de ser prisioneiros da nossa própria biologia para nos tornarmos cidadãos do universo. A cada novo sinal que analisamos e a cada nova estratégia que implementamos, estamos fortalecendo os laços que nos unem à vida em todas as suas formas, conhecidas e desconhecidas. Finalizamos este bloco percebendo que o impacto cultural, histórico e social deste tema é uma tapeçaria em constante construção. Cada um de vocês, ao fechar os olhos e permitir que a ciência guie a sua imaginação, está participando dessa transformação. Não somos apenas espectadores de um documentário científico, somos os protagonistas de uma mudança de consciência que definirá o destino da humanidade nos séculos que virão. O silêncio das estrelas não é uma barreira, mas um espaço para o nosso crescimento, e o encontro, quando ocorrer, será o resultado da nossa persistência em acreditar que a inteligência é a ponte definitiva entre todos os mundos. A mudança na nossa linguagem será um dos impactos mais sutis e, ao mesmo tempo, mais onipresentes. Vocês conseguiriam imaginar como os termos que usamos para descrever o céu, o tempo e a própria vida seriam alterados? Palavras como estrangeiro ou alienígena perderiam o seu peso de exclusão para ganharem um sentido de vizinhança. O impacto social de uma linguagem mais inclusiva e cósmica moldaria a forma como as futuras gerações se relacionariam com o espaço. Não falaríamos mais de ir para fora, mas de nos integrarmos ao que sempre esteve lá. Essa revolução semântica é apenas o reflexo de uma mudança interna muito mais profunda, onde a humanidade finalmente aceita que o seu berço, embora precioso, é apenas o ponto de partida para uma vivência muito mais ampla e interdependente. Além disso, o impacto nas religiões mundiais traria debates fascinantes sobre a natureza da alma e o propósito da criação. Isso deixaria vocês incrédulos, mas muitas tradições espirituais já possuem em seus textos antigos referências a outros mundos e outros seres, e a descoberta científica de exploradores apenas validaria uma intuição espiritual que nos acompanha há milênios. O impacto social seria o de uma síntese entre a fé e o fato, onde a maravilha da criação seria celebrada em uma escala muito maior do que a de um único planeta. A relação com a humanidade se tornaria uma jornada de autodescoberta espiritual, onde cada tecnossinatura detectada seria vista como um novo verso em uma canção universal de existência. A ética da proteção planetária também se tornaria uma prioridade social absoluta. Vamos entender que, se somos visíveis para exploradores,
Precisamos garantir que a nossa marca no espaço seja de paz. O impacto dessa ética afetaria desde o lançamento de satélites até a forma como transmitimos dados para o vácuo. Estaríamos vivendo sob um código de conduta galáctico, mesmo que ele ainda não tivesse sido formalmente entregue a nós por outra civilização. A simples consciência de que somos parte de um ambiente maior nos obriga a agir com a sabedoria de quem sabe que não está sozinho em casa. Esse é o verdadeiro impacto social da ciência da busca. A transformação de uma espécie impulsiva em uma civilização ponderada, consciente de que cada ação sua ressoa pelas janelas de oportunidade que o universo gentilmente mantém abertas. O amanhã da nossa busca por companhia nas estrelas desenha-se como uma tapeçaria de precisão tecnológica e paciência quase infinita. Vocês não acreditariam se eu lhes dissesse que os instrumentos que estamos a planear hoje serão capazes de captar a luz de cidades alienígenas a centenas de anos-luz de distância. O futuro desta jornada não reside apenas no que ouvimos, mas na forma como aprendemos a interpretar a luz que viaja pelo vácuo. Estamos a entrar numa era em que a exploração espacial deixa de ser uma tentativa de captar sinais de rádio perdidos e passa a ser uma análise minuciosa da química atmosférica de mundos distantes. Vocês conseguem imaginar como seria identificar o brilho de uma civilização industrial através de um telescópio situado a milhões de quilômetros da Terra? Isso deixaria vocês incrédulos, mas os projetos que a Agência Espacial Norte-Americana tem em carteira para as próximas décadas visam precisamente esse nível de detalhe. A inovação mais promissora no horizonte é a construção de observatórios espaciais especificamente desenhados para procurar mundos habitáveis. O Observatório de Mundos Habitáveis, que deverá entrar em operação nas próximas décadas, será capaz de bloquear o brilho ofuscante de estrelas distantes para que possamos sentir a presença de planetas pequenos e rochosos, muito parecidos com o nosso. Imaginem a sensibilidade necessária para detectar oxigênio, ozono e até metano na atmosfera de um planeta que orbita outra estrela. Mas o futuro vai mais além. A busca por tecnoassinaturas passará a incluir a detecção de poluentes artificiais, como os clorofluorcarbonetos, que não ocorrem na natureza. Se encontrarmos estas moléculas no ar de outro mundo, teremos a prova definitiva de que não estamos sozinhos e de que aquela civilização está a passar por processos de desenvolvimento técnico semelhantes aos nossos. Esta evolução tecnológica será acompanhada por uma revolução na inteligência artificial. O volume de dados que os nossos telescópios captam agora é tão imenso que a mente humana, por si só, já não consegue processar tudo em tempo real. No futuro, sistemas avançados de processamento de informação atuarão como copilotos nesta busca, filtrando o ruído de fundo do universo para encontrar padrões subtis que poderiam passar despercebidos. Vocês ficariam incrédulos ao saber que a inteligência artificial poderá detectar sinais de rádio com uma estrutura tão complexa que as leis da física natural nunca conseguiriam produzir. Essa colaboração entre a sensibilidade humana e a velocidade das máquinas permitirá que exploremos milhões de sistemas estelares em simultâneo, reduzindo drasticamente o tempo de espera por uma resposta. Outro pilar do futuro é a utilização de lentes gravitacionais solares. A teoria diz-nos que a gravidade do nosso próprio Sol pode funcionar como uma lupa gigantesca. Se enviarmos um telescópio a uma distância de 550 unidades astronômicas de nós, poderíamos usar essa curvatura do espaço-tempo para obter imagens nítidas da superfície de planetas em outras estrelas. Vocês conseguem imaginar a emoção de distinguir continentes, oceanos e talvez até megacidades em exoplanetas distantes? Esta não é apenas uma possibilidade teórica, mas um objetivo técnico que a humanidade começará a perseguir nos próximos 100 anos. É o passo final para transformarmos os aliens exploradores de uma hipótese matemática numa realidade palpável e visualmente confirmada. O futuro também nos reserva o desafio de decidirmos se devemos enviar sinais intencionais. Este é um dos maiores riscos e inovações éticas da nossa era. Até agora temos sido maioritariamente ouvintes, mas há uma tendência crescente que sugere que deveríamos começar a transmitir a nossa presença de forma ativa.
Imaginem a responsabilidade de redigir a primeira mensagem oficial da Terra para o cosmos. O risco reside na incerteza sobre quem poderá receber esse sinal, mas a inovação reside na coragem de querermos participar na conversa galáctica. Esta discussão moldará a política internacional e a ética científica das próximas gerações, transformando-nos de observadores tímidos em participantes ativos de um possível diálogo estelar. Neste amanhã que se aproxima, a exploração não se limitará à nossa própria estrela. O futuro prevê o lançamento de pequenas sondas interestelares, impulsionadas por velas de luz e lasers potentes, que poderão atingir frações significativas da velocidade da luz. Imaginem minúsculas naves espaciais a viajar em direção ao sistema de Alfa Centauro, demorando apenas 20 anos a chegar ao seu destino. Isso deixaria vocês incrédulos, mas a tecnologia para miniaturizar sensores e comunicações está a avançar a passos largos. Quando essas sondas chegarem ao seu destino e começarem a enviar dados de volta, a nossa compreensão sobre a vida exploradora deixará de ser baseada em inferências e passará a ser baseada em visitas diretas, ainda que automáticas. O conceito de vida e tecnologia também será expandido. No futuro, não procuraremos apenas por vida baseada em carbono e água. Vamos descobrir novas formas de vida que podem prosperar em ambientes extremos, utilizando metabolismos que hoje mal conseguimos conceber. As biosignaturas e tecnossinaturas do futuro serão muito mais abrangentes, incluindo alterações na gravidade local ou manipulações da luz estelar, que hoje classificaríamos apenas como anomalias astrofísicas. A ciência do amanhã terá a flexibilidade mental necessária para reconhecer o outro, mesmo que ele se apresente de uma forma totalmente diferente da nossa biologia. A relação entre a busca e a longevidade da nossa própria espécie tornar-se-á ainda mais clara. Ao procurarmos por civilizações que sobreviveram por milhões de anos, estaremos a procurar por manuais de sobrevivência cósmica. O futuro da busca por aliens exploradores é, em essência, a busca por uma prova de que é possível ultrapassar as crises de energia, clima e conflito. Cada sinal detetado será uma luz que nos guiará no nosso próprio processo de amadurecimento planetário. Vamos sentir que não estamos a caminhar para um abismo de solidão, mas sim em direção a um encontro que validará toda a nossa existência e o nosso esforço em compreender o universo. Para que tudo isto aconteça, a cooperação global terá de atingir níveis nunca antes vistos. O futuro desta jornada exige telescópios situados na face oculta da Lua, onde o silêncio de rádio é absoluto, permitindo-nos ouvir os sussurros mais fracos do cosmos. Imaginem a humanidade a construir uma base lunar dedicada exclusivamente à escuta profunda, um esforço que unirá todos os países sob uma única bandeira de curiosidade. Essa paz necessária para a exploração será um dos maiores benefícios indiretos da nossa busca. Ao tentarmos encontrar outros lá fora, seremos obrigados a encontrar a harmonia aqui dentro, garantindo que o nosso futuro seja tão brilhante como as estrelas que tanto desejamos visitar. Finalizamos esta reflexão sobre o amanhã com a certeza de que a curiosidade é a nossa característica mais resiliente. Mesmo que leve séculos até que o primeiro sinal seja confirmado, o esforço de procurar continuará a definir a nossa grandeza. Estamos a preparar o terreno para as gerações futuras, construindo os ouvidos e os olhos que elas usarão para finalmente cruzarem o limiar do desconhecido. O futuro não é um lugar de incerteza, mas um destino de descobertas monumentais que aguardam apenas o alinhamento correto entre o nosso conhecimento e a generosidade do tempo cósmico. Ao chegarmos ao crepúsculo desta nossa reflexão sobre os segredos que as estrelas guardam, somos envolvidos por uma sensação de quietude que apenas a imensidão do cosmos é capaz de proporcionar. Vocês conseguiriam sentir a profundidade do que significa habitar um universo que, embora silencioso, parece vibrar com a promessa de vida? A jornada que percorremos através das estratégias da Agência Espacial Norte-Americana não foi apenas um exercício de lógica e física, mas um convite para que cada um de nós mude a forma como percebe o próprio fôlego diante da noite. Imaginem que cada átomo do seu corpo foi forjado no coração de estrelas que agora, há milhões de anos-luz, podem estar a ser observadas por outros olhos.
Outros seres que também se perguntam se estão sozinhos. Essa conexão invisível é a verdadeira essência da nossa busca. Entender que o isolamento é apenas uma ilusão criada pelas distâncias que ainda não aprendemos a percorrer. Vocês ficariam incrédulos se pararem para pensar que o silêncio entre as constelações não é um vácuo de ausência, mas um espaço de potencial infinito. O que chamamos de silêncio é, na verdade, uma sinfonia que ainda não temos a sensibilidade para escutar por completo. Ao compreendermos que existem janelas de oportunidade e locais específicos onde a vida exploradora tem mais probabilidade de se manifestar, estamos a aprender a sintonizar a nossa própria existência com o ritmo do universo. Isso deixaria vocês boquiabertos, pois a beleza de procurar não reside apenas no encontro final, mas na transformação que sofremos enquanto buscamos. Tornamo-nos mais humildes, mais atentos e, acima de tudo, mais conscientes de que a Terra é uma pequena e preciosa casa, numa vizinhança que se estende para além do que a nossa imaginação consegue alcançar. Sintam agora o peso suave dessa descoberta. A ideia de que outros exploradores podem estar agora mesmo a analisar a luz do nosso Sol, percebendo o trânsito do nosso mundo e descobrindo a nossa própria tecnoassinatura, retira-nos do papel de meros espectadores. Somos parte de uma conversa que dura bilhões de anos. Vocês conseguem imaginar como seria saber que a nossa história, as nossas conquistas e até os nossos erros são sinais que viajam pelo espaço, servindo de lição ou inspiração para quem habita outros sistemas? Essa reciprocidade é o que nos une ao tecido da realidade. O futuro, que antes parecia distante e frio, torna-se agora um horizonte acolhedor, onde a ciência atua como a lanterna que nos guia através da escuridão, transformando o mistério num abraço reconfortante de conhecimento. A nossa relação com o infinito é como a de uma criança que olha para o horizonte e sente que o mundo é vasto, mas também sente a segurança do colo que a sustenta. A Terra é esse colo, mas as estrelas são o nosso destino intelectual e espiritual. Ao descobrirmos que a NASA mapeia os caminhos para o contato, estamos a receber a confirmação de que a nossa curiosidade é uma ferramenta legítima de evolução. Não estamos a procurar por alienígenas exploradores apenas por uma necessidade técnica, mas por um desejo profundo de reconhecer a nossa própria imagem no espelho do cosmos. Queremos saber que a inteligência, a compaixão e a busca pela verdade são valores universais, partilhados por todos os que conseguiram atravessar os grandes filtros do tempo e da tecnologia. Imaginem a paz que advém de aceitar que o tempo do universo não é o nosso tempo. Enquanto as nossas vidas passam em décadas, as civilizações galácticas medem a sua existência em eras. Essa diferença de escala ensina-nos a paciência. Ensina-nos que cada pequeno passo que damos, cada novo telescópio que lançamos e cada sinal que analisamos é uma contribuição eterna para o arquivo da vida. Vocês não acreditariam na força que existe em ser uma espécie que, apesar de pequena, ousa perguntar ao infinito o seu nome. Esse ato de coragem é o que nos define. E no silêncio da noite, quando as luzes das cidades se apagam e o céu se revela em toda a sua glória, percebemos que nunca estivemos verdadeiramente perdidos. Estávamos apenas à espera do momento certo para começar a ouvir. A metáfora final desta nossa jornada é a de um farol que brilha numa costa distante. Por vezes, a neblina das nossas preocupações diárias e o ruído da nossa rotina impedem-nos de perceber o clarão. Mas o farol está lá. A tecnologia e a ciência são o esforço de limpar a lente desse farol, permitindo que a luz atravesse os anos-luz e chegue até nós. E quando essa luz finalmente toca a nossa percepção, sentimos um alívio que acalma a mente e o coração. Compreendemos que a busca por outros é, na verdade, a busca por uma versão melhorada de nós mesmos. Uma versão que aprendeu a olhar para o céu com reverência e a olhar para o próximo com a fraternidade de quem sabe que somos todos companheiros de viagem nesta nave azul que flutua no vácuo. Vocês conseguiriam sentir como essa consciência expande os limites do seu ser? Ao relaxar sob o manto das estrelas, percebemos que o universo é um lugar de hospitalidade, onde as leis da física são as mesmas em todos os lugares, garantindo que a linguagem da razão e da beleza seja universal. O amanhã não é algo a ser temido, mas um convite para continuarmos a crescer. A cada nova descoberta sobre exoplanetas ou tecnoassinaturas,
Estamos a construir uma ponte que nos levará a um encontro que mudará para sempre a nossa definição de lar. E enquanto esse dia não chega, saboreamos a doçura da pergunta, a beleza do mistério e a tranquilidade de saber que a busca continua, movida por uma esperança que nunca se apaga. Deixem agora que a ciência se transforme em poesia dentro de vocês. Imaginem os sinais que agora cruzam o espaço, transportando o eco de civilizações que sonharam os mesmos sonhos que nós. Sintam a vibração das órbitas, o calor das estrelas distantes e o silêncio protetor que nos envolve. Estamos seguros, estamos em casa, e estamos prontos para descobrir o que o infinito tem para nos dizer. A imensidão não é um deserto, mas um jardim que aguarda a nossa maturidade para ser plenamente explorado. Com a mente em paz e o espírito cheio de maravilha, deixamos que o cansaço do dia se dissolva na grandiosidade do cosmos, confiantes de que a luz do conhecimento continuará a brilhar, guiando os nossos passos e os nossos sonhos entre as constelações. À medida que o sono se aproxima, levem convosco a certeza de que a humanidade é uma flama de consciência que se recusa a apagar. Somos os olhos do universo a observar a si mesmo, a mente do cosmos a tentar compreender as suas próprias origens. E nessa tarefa monumental, encontramos a nossa verdadeira vocação: sermos os guardiões da vida e os exploradores da verdade. Que a calma das estrelas preencha o vosso descanso e que a promessa de novas descobertas ilumine os vossos pensamentos mais profundos. O infinito aguarda por nós, paciente e majestoso, e nós, com a humildade dos sábios, continuaremos a olhar para cima, sempre em busca de um sinal, sempre em busca de uma história, sempre em busca de nós mesmos. Sintam a serenidade de um pensamento que viaja para além das nuvens, atravessando a atmosfera e perdendo-se na vastidão estrelada. Não há pressa. O universo levou bilhões de anos para chegar a este momento, e nós temos todo o tempo do mundo para apreciar a sua beleza. A jornada da NASA, as janelas de oportunidade e os aliens exploradores são apenas capítulos de um livro que nunca termina. E cada um de vocês é uma palavra essencial nesse livro. Agora permitam-se simplesmente ser, sem pesos, sem cobranças, apenas uma parte integrada na harmonia perfeita das galáxias. O silêncio é o seu amigo, a escuridão é o seu conforto e as estrelas são o seu guia eterno. Antes de mergulharmos no silêncio total, quero convidar você a manter viva essa chama de curiosidade. Se esta história sobre a busca por vizinhos nas estrelas trouxe paz ao seu coração e clareza à sua mente, não se esqueça de demonstrar o seu apoio. Deixa o seu like agora para que possamos continuar a trazer estas reflexões monumentais até você. Se inscreva no canal Universo para o Sono para não perder mais vídeos e para que a nossa comunidade de exploradores continue a crescer. E claro, compartilhe esta história com alguém que também precise de um momento de encantamento e tranquilidade antes de descansar. O seu gesto, por mais simples que pareça, é o que permite que este canal continue a mapear os segredos do cosmos para você. Assista também aos nossos outros vídeos, onde cada narração é uma nova janela aberta para o infinito. Agora, relaxe profundamente. Sinta o seu corpo leve como se estivesse a flutuar entre as nebulosas. A ciência fez o seu trabalho e a poesia terminou o seu percurso. O que resta é o silêncio sagrado e a paz absoluta. Deixe que a gravidade suave do sono o conduza para um descanso reparador, enquanto o universo continua a sua dança eterna lá fora. Você é parte de tudo isto. Você é poeira de estrelas. Você é o cosmos a sonhar. Boa noite, e que a luz do conhecimento continue a guiar os seus sonhos mais profundos e serenos.